Graça e paz, meus amados. Estamos de volta com mais uma mensagem da parte de Deus para a sua vida. Se você ainda não assistiu aos outros vídeos, eu sugiro que no final desse vídeo você visite o meu canal. E falando nisso, já aproveita e já deixa lá o seu joinha, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Nós estamos tentando aí fazer o possível para postar vídeo toda semana. E por favor, se assim como eu, você ama a palavra de Deus e deseja que outras pessoas também a conheçam, então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho certeza que Deus vai te recompensar muito. Bem-vindos ao meu canal. Nasci em 24 de maio de 1965 na cidade de Itu, São Paulo. No dia 24 de janeiro de 2015, casei-me com a pastora Andréa Lima. Deus usou essa união para fazer com que o nosso coração ardesse por amor ao Filho de Jesus, pregando sempre o Evangelho fundamentado na verdade da Palavra de Deus. Bacharel em Teologia, pastor há mais de 10 anos, palestrante há mais de 5, ministro a Palavra do Senhor de uma forma simples, mas cheia de verdade e amor. Fique agora com mais esse vídeo e prepare o seu coração para receber a semente da Palavra de Deus. Eu quero conversar com você de novo hoje sobre um jovem chamado Davi. Era uma noite tranquila, o céu estava claro, as estrelas brilhavam com intensidade, espalhando o seu brilho por todo o firmamento. Enquanto olhava para o céu, Davi, um jovem pastor, sentiu uma profunda conexão com a vastidão do universo. Ele estava cercado por suas ovelhas, afinal, quando jovem, Davi era um pastor de ovelhas, então, cercado ali pelas suas ovelhas, sua mente estava longe, contemplando a grandeza de Deus. Davi, então, começou a refletir sobre a criação ao seu redor, e ele pensou na majestade dos céus, no brilho da lua, nas estrelas que Deus havia criado. E ele sentiu-se pequeno diante de toda aquela grandeza. Mas, ao mesmo tempo, ele ficou maravilhado com o fato de que Deus, o Criador de tudo, o Criador do universo, se importa tanto conosco, se importa com os seres humanos. Maravilhado com tanta beleza, então, ele resolve orar. E na sua oração, que ele deixou registrado no Salmo de número 8, ele diz o seguinte: Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória nos céus. Da boca das crianças e dos que mamam, o Senhor produz força, por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo vingativo. Quando contemplo os teus céus, obra das tuas mãos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu pergunto: o que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra os coroaste. O Senhor fez com que os seres humanos tivessem domínio sobre as obras das tuas mãos. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que vive nos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Olhando para a natureza, para a grandiosidade de Deus, Davi reconheceu que, embora Deus fosse grandioso e exaltado, ele nos colocou em uma posição especial. Deus deu à humanidade a autoridade sobre a criação, confiando-lhes a responsabilidade de cuidar dos animais, dos campos e de todo o mundo, de toda a terra. No livro de Gênesis, no capítulo 1, nos versos 26, 28 e 31, Deus disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu,
sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. No verso 28, a Bíblia diz que o Senhor os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e dominem. Agora, interessante que quando você pega ali o livro de Gênesis e você começa a olhar para toda a criação de Deus, toda vez que Deus acabava de criar alguma coisa ou quando encerrava um dia, o texto ele termina dizendo: e viu Deus que era bom. Ele criou a terra, criou o sol, criou a lua, criou as estrelas e viu que era bom. Ele criou os animais e viu que era bom. Ele criou as ervas, as árvores, as frutas e viu que era bom. Mas a Bíblia diz no verso 31, quando ele criou o homem, segundo a sua imagem e semelhança, e encerrou toda a sua criação, a Bíblia diz no verso 31, e Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Essa expressão muito bom, ela só aparece depois que Deus criou o homem. Davi percebeu que, apesar da nossa fragilidade e pequenez, Deus nos coroou com honra e glória. Ele viu a mão de Deus em cada aspecto da criação, desde os pássaros que voavam no céu até os peixes que nadavam nas profundezas do mar. Tudo refletia a glória de Deus. A mensagem central do Salmo de número 8 é a maravilha da criação de Deus e o lugar especial que a humanidade ocupa dentro dela. Eu quero hoje te fazer uma pergunta e, se possível, você responde aí nos comentários. Coloca aí a sua resposta nos comentários. Qual é o lugar que você tem ocupado diante de Deus? Você tem se visto como um coitadinho, como uma coitadinha? Ou tem se visto como a semelhança de Deus e que foi feito para dominar a terra? Ao refletir sobre esse salmo, nós somos chamados a reconhecer o quanto nós somos especiais para Deus. Eu quero compartilhar com você 4 princípios extraídos desse salmo e tenho certeza de que se você e eu colocarmos em prática cada um deles, teremos uma vida muito mais abençoada. O primeiro princípio é gratidão e louvor. Você já agradeceu hoje? Você já louvou a Deus hoje pelo que você é? Assim como Davi, nós devemos expressar a nossa gratidão e louvor a Deus por sua criação e pela honra que Ele nos concede. Devemos reconhecer a mão de Deus em todas as coisas e viver em constante louvor e gratidão. Veja, eu disse constante louvor e gratidão. Eu sei que não é fácil. Como eu já disse em outros vídeos, eu também passo e estou passando por momentos extremamente difíceis. A Bíblia diz que Davi passou por vários e vários momentos difíceis, mas ele nos ensina que nós temos que viver uma vida em constante louvor e gratidão. O segundo princípio é a responsabilidade e cuidado. Deus, Ele nos confiou a responsabilidade de cuidarmos da terra ao nosso redor, de cuidarmos do mundo, de cuidarmos do planeta. Isso significa que nós devemos ser mordomos responsáveis pelo meio ambiente, protegendo a natureza, cuidando dos animais e dos recursos que Deus nos deu. Você já viu alguém jogando um papelzinho de bala na rua? Você já viu alguém comendo uma pipoca e jogando o papel na rua? Pois é, isso também agride o meio ambiente. Você, como filho de Deus, como filha de Deus, tem a responsabilidade de cuidar do ambiente onde Deus te colocou para viver. O terceiro princípio é o reconhecimento da nossa autoridade. Apesar de nossas falhas e limitações, Deus nos deu honra e autoridade. Devemos viver de acordo com essa honra, tratando a nós mesmos e aos outros com respeito e amor. E o quarto princípio é a humildade.
Embora sejamos coroados com honra, devemos manter uma postura de humildade, reconhecendo nossa pequenez diante da vastidão da criação de Deus. Agora que eu já apresentei a vocês aí um pano de fundo dessa palavra, um pano de fundo desse breve sermão, eu quero a partir de agora então convidá-lo a fazer comigo um paralelo entre a vida de Davi e a vida de Jesus. Assim como Davi, Jesus veio de uma origem humilde. Davi era pastor de ovelhas antes de se tornar o rei de Israel. E Jesus, embora sendo filho de Deus, ele abriu mão da sua glória, abriu mão da sua divindade e nasceu em uma manjedoura. Cresceu como um carpinteiro em Nazaré. E ambos foram ungidos por Deus para uma missão especial. Davi expressa a sua admiração pela criação de Deus e pelo valor que ele dá aos seres humanos. De maneira semelhante, Jesus mostrou através da sua vida e ensinamentos o amor e cuidado de Deus pela humanidade. No Evangelho de João, no capítulo 3 e no verso 16, nós lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, mais do que qualquer outro, revelou a dignidade e o valor que Deus nos confere. Ele curou os doentes, alimentou os famintos, acolheu os marginalizados, andava entre pecadores. Em Mateus capítulo 11, no verso 28, Jesus diz: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Além disso, Jesus exerceu domínio sobre a criação de uma forma que lembrava a autoridade dada por Deus aos seres humanos. Ele acalmou tempestades, andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes, demonstrando que, como ser humano que ele era, ele tinha poder sobre toda a criação. Ou seja, ele estava, através disso, mostrando a nós que nós também temos esse poder. Você pode até estar estranhando o que eu estou dizendo agora. Talvez essa palavra possa soar meio estranha aos seus ouvidos, mas olha, pensa comigo. Quando Josué estava numa guerra e já estava escurecendo, ele precisava que tivesse um pouco mais de claridade, ele precisava que o dia se prolongasse um pouco mais. Então ele dá uma ordem ao sol e manda o sol parar, e a Bíblia diz que o sol parou. Na verdade, nós sabemos que o que parou foi a rotação da Terra, mas na época ele deu uma ordem para o sol parar e o sol não se pôs enquanto ele não venceu todos os seus inimigos. Uma prova de que Deus nos deu domínio sobre toda a natureza. Elias, quando desafiou os profetas de Baal, ele orou a Deus e caiu fogo do céu para consumir o holocausto. Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados numa fornalha de fogo e não sofreram nenhum dano. A Bíblia está repleta de exemplos de que Deus nos deu autoridade sobre toda a natureza. Quero fazer mais uma pergunta para você. Como é que você tem lidado com a sua autoridade? De novo, você tem se visto como um coitadinho ou você tem se posicionado como um homem de Deus, como uma mulher de Deus que tem poder e autoridade sobre todas as coisas? Para que não haja dúvidas de que somos feitos conforme a imagem de Deus, o próprio Senhor Jesus veio do céu, se fez carne. E o apóstolo Paulo, então, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1 e no verso 15, ele traz uma palavra revelada em sua forma plena, quando ele diz: ele, Jesus Cristo, é a imagem do Deus vivo. Agora, olha só, se lá em Gênesis está dizendo que Deus nos fez conforme a sua imagem,
E agora Paulo está dizendo que Jesus era a própria imagem do Deus invisível. Um dia perguntaram para Jesus: mestre, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus respondeu para Filipe: eu estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem? Quem vê a mim, vê ao Pai. E lá em João 17, quando Jesus está orando, ele fala: Pai, assim como nós somos um, eu quero que eu e eles sejam um. Ou seja, Jesus queria ser conosco um, assim como ele é um com o Pai. Se nós entendermos esse mistério, não haverá limites para aquilo que Deus poderá fazer através da minha e da sua vida. Jesus é a encarnação de Deus, não reencarnação. Ele é a encarnação, Deus encarnado. Ele é a manifestação da glória de Deus na terra. Quando contemplamos a vida de Jesus, vemos a profundidade do amor e da majestade de Deus. Ele não apenas cuidou da criação, mas também ofereceu a sua própria vida para redimir a humanidade, restaurando nossa relação com Deus. Deus nos fez para termos total acesso a Ele, total liberdade a Ele. Adão pecou, e porque Adão pecou, a humanidade perdeu essa autoridade. Mas depois veio Jesus, morreu na cruz. Ao terceiro dia, ele ressuscitou para nos devolver essa autoridade. Mas para que tenhamos essa autoridade, nós precisamos nos tornar filhos de Deus. Nós precisamos ter o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E é por isso que eu quero hoje te fazer um convite. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, a partir do verso 9, ele diz: se com a tua boca confessares que Jesus é o teu Senhor, e em teu coração você acreditar que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. No versículo 10 ele fala: porque com o coração se crê, com o coração se acredita para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não basta você apenas dizer: eu acredito em Deus. Você precisa confessar com a sua boca. E você deve estar se perguntando: mas como é que eu faço isso? Basta repetir comigo essa oração. Mas não faça isso apenas no seu pensamento. Pronuncie com os seus lábios para que o inferno ouça, para que o mundo ouça, para que Deus ouça, para que os anjos ouçam e para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Mas não deixe de fazer essa oração entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Amém? Faça comigo essa oração. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e preciso do seu perdão. Eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Eu entrego a minha vida ao Senhor e te aceito como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. E eu te peço, perdoa todos os meus pecados, porque eu reconheço que sou um pecador e preciso do teu perdão. E te peço ainda, escreve o meu nome no livro da vida. Se você fez essa oração comigo, coloque aqui nos comentários para que eu possa estar orando pela tua vida. Amém? Que Deus vos abençoe. Que você possa realmente guardar essa mensagem no teu coração. E se eu posso te pedir um favor, se você ama a palavra do Senhor, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. O mundo precisa ouvir a palavra de Deus. As pessoas usam a internet com tanta besteira, usam a internet para mandar tantas mensagens que não agregam valor nenhum. Mas eu estou aqui para trazer a você uma mensagem de paz, uma mensagem de salvação, uma mensagem que traz cura para a tua alma. Então compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho certeza que Deus irá abençoar a tua vida. Que Deus abençoe e até o próximo.